diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos. Nas mídias sociais, se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Desde que você venha comigo até o final deste encontro com a advogada, que era uma das advogadas que eu mais queria conversar, de um dos crimes, ou de um dos casos, ou de uma das histórias mais controversas e marcantes, principalmente do ano de 2024, quando a Dídia Cardoso perde a vida lá em Manaus e se constrói toda uma possibilidade de seita, de drogas, de relacionamentos familiares conturbados e controversos com a mãe e com o irmão. Nós fizemos aqui no canal tem várias entrevistas, vários especiais sobre esta triste história de uma moça muito marcante, muito marcada ali, principalmente na sociedade amazonense, onde ela participava de Parintins e tudo mais. Se você quiser saber mais a fundo, você pode buscar aqui no canal, na playlist, onde você vai entender exatamente como foi tudo sendo conversado durante a época. Mas muita coisa aconteceu de lá para cá. Eu estou gravando agora, em novembro de 2025, com a doutora Nauzila, que é a advogada de várias pessoas ligadas, porque não é uma história de um autor, dois autores, são vários. Muitas pessoas conectadas, personal trainer, namorado, pessoas do salão de cabeleireiro, são muitas ligações. E a doutora vai falar para a gente agora como é que está toda essa história depois de mais de um ano do acontecido, mais de um ano e meio, onde já estão saindo, inclusive, sentenças. Doutora, seja muito bem-vinda ao canal. Obrigada, Beto, pelo convite. Queria muito falar com você, que eu preciso agradecer até a Jéssica, que me ajudou a chegar até você, a Jéssica Popov, que me conseguiu os contatos e tudo mais. Para a gente saber como é que está. Você entra, eu vou te chamar às vezes de você, eu peço desculpas, tá? Que eu não fico tão formal assim, até porque é um bate-papo. Eu acho que isso aproxima, inclusive, as pessoas. Você entrou que momento do caso? Então, Beto, na realidade, eu estou desde o primeiro dia, desde o dia da audiência de custódia. Só que eu sempre fui advogada civil deles, porque eles também tiveram problemas cíveis, né? Tanto em relação à deturpação de imagem, que acontece desde o dia 1, quanto também até pedidos de despejo, por locação de uma das unidades, que infelizmente fechou. Foram muitas consequências graves que vieram de tudo isso, entre elas essa história do despejo, que nós estamos conseguindo aos poucos reverter, inclusive. O despejo é daquela onde a Dídia morreu ou não? Não. Eram, em Manaus, 3 unidades do salão de beleza. Salão, né? Isso. Hoje só restou uma unidade. E entre elas houve um pedido de despejo por parte do proprietário, porque ele entendeu que a imagem da propriedade estava sofrendo algum tipo de dano, o que não está previsto em contrato. Não existe lei que proteja esse suposto direito dele, então foi injusto também, assim como muitas coisas desse caso. Então, desde o julgamento da apelação, que foi em setembro, eu também atuo como advogada criminal deles, mas sempre estive com eles. É quase 1 ano e meio em que eu vou semanalmente visitá-los no presídio, repassar tudo o que tem acontecido aqui fora e saber deles, conversar com eles. Afinal, enfim, são seres humanos que nunca viveram o luto de terem perdido a filha e a irmã. Você é advogada da Cleusimar, do Ademar, que é mãe e irmão da Dídia. Mas você é advogada de mais pessoas. Sou advogada também da Verônica, que é a gerente do salão, e do Atos. O Atos é o coach que passava treinos para eles. Sim. E que foi inserido nessa história de maneira completamente aleatória. Temos ainda também ligados o ex-namorado da Dídia, o Bruno.
Existem outros réus que, no que não estão caso, com você, mas que tem mais réus por aí também tem o passeando. namorado da Dídia, que é o Bruno, tem o pessoal da clínica veterinária, mas esses realmente não são meus clientes. Fica o convite para quando você quiser, algum dos seus clientes quiser falar. A gente até eu sei que a gerente queria falar também. A gente pode marcar em breve para ela poder contar a sua história, porque eu acho que nesse caso ela precisa mudar muitas vezes o próprio buscador pelo nome dela, né? Então, para isso, ela precisa contar a história dela mesma. Mas focando agora, principalmente nesse momento, na Cleusimar e no Ademar, como eles estão? Qual é a situação deles agora? Agora, neste momento, eu estou em Brasília, porque eu vim fazer despacho, né, com o ministro, que é relator do habeas corpus deles, que ainda está pendente de julgamento, e nós estamos apenas à espera da liberdade, porque a sentença ela foi anulada em setembro, final de setembro, ali, 22 de setembro, para ser mais precisa, e eles De agora estão 2025. em 2025. E eles agora estão vivendo essa ansiedade de sair e de eles contarem a própria história. Eu digo que eles estão bem sim. Eles passaram, né, por uma reabilitação forçada. 1 ano e meio limpos. E eles tentam passar por esse sentimento que, para mim, é muito diferente de tudo que eu já vi, assim, que é conseguir passar por um luto sem viver os eventos fúnebres que eles não viveram, viveram a missa de sétimo dia, o enterro propriamente dito, missa de 1 ano, esses eventos que fazem aquele fechamento, aquele closure, né? Quando a gente perde alguém que é tão importante, encerramento de ciclo, enfim. Toda vez que eu converso com eles sobre a Dídia, e é praticamente toda semana, é sempre muito emocionante porque Cleusimar e Dídia, só para a gente dar um exemplo, elas tinham uma relação muito próxima, como se fosse uma alma só. No Dia das Mães de 2023, quando a Dídia, antes da avó falecer, a Dídia fez uma homenagem para a mãe e no vídeo dessa homenagem ela foi questionada sobre a conexão que ela tem com a mãe dela. E perguntaram qual é a conexão com a sua mãe, de 1 a 10. E ela foi muito enfática. Ela nem pensa, ela diz 1000. A nossa conexão é muito forte. Só que é justamente depois daquele vídeo em que ela tá ainda muito bonita, o corpo bonito. Em junho, no mês seguinte, né? A avó falece. E a partir daí, a Didia entra numa espiral de depressão que a gente já sabe o final dele, né? Mas toda a família ali junto com ela acabou padecendo desse mesmo mal que é a depressão. E a cetamina, eu vi que nos episódios anteriores sobre o caso Didia, as pessoas chegaram a comentar, foi com tatuagem, foi com um amigo de não sei quem que indicou, mas na verdade eles recorreram à cetamina por desespero em relação à depressão, por uma necessidade de sair do buraco. E como a cetamina, lógico, com um aparato médico adequado, com indicação médica, supervisão, ela tem um tratamento terapêutico antidepressivo. E eles passaram a usar de forma de automedicação, né? E a consequência foi óbvia. Houve uma dependência química, especialmente da Dídia. A Dídia ela passava dias trancada no quarto, mesmo que as pessoas insistissem muito para que ela saísse. E isso tem até a ver com aqueles vídeos que infelizmente vazaram de forma ilegal e dolosa. Aqueles vídeos foram vazados voluntariamente para que realmente houvesse essa repercussão. E lá a gente vê, na verdade, parece que é um deboche, parece que a Closimar está provocando eles enquanto eles estão ali, né? Aquela que ela tá no espelho, que ela tá se E olhando no espelho, e daí tá o Ademar meio travado assim na cama de uma maneira angustiante, e a Didia tá na cama ali meio também quase um zumbi. É esse vídeo. isso, a gente vê ali, é muito óbvio aquilo. Aliás, a obviedade de tudo isso
da doença deles, a vulnerabilidade deles, foi essa obviedade que me fez entrar no caso. Eu entrei voluntariamente, eu entrei pro bono, gratuitamente, eu não cobrei nada. Justamente porque eu estava vendo que pessoas em vulnerabilidade estavam sendo criminalizadas após uma tragédia. Enfim. Mas a Cleusimar, ela fazia aqueles vídeos para mostrar para eles, porque eles, Ademar e Dídia, eles não acreditavam que chegavam àquele ponto. Então, como havia uma alteração na ponderação crítica da própria Cleusimar mesmo, ela acreditava que se ela mostrasse para eles, eles iam entender que eles estavam usando demais. Porque eles realmente não acreditavam que eles chegavam àquele ponto de ficar parados ali. Então ela filmava e ainda existia aquela provocação. Dídia, por que tu tá parada? Dídia, vem cá comigo. Dídia, vamos se alongar, porque eles tinham essa preocupação com o shape, né? Com o corpo e tudo. E a Cleusimar, ela tentava muito desesperadamente fazer a Dídia lembrar quem ela é. A Dídia, ela era a sinhazinha da Fazenda, né? Que é uma figura folclórica do Festival de Parintins. Então, por isso ela era muito popular aqui no Amazonas. E as apresentações dos Bois Garantido Caprichoso de Parintins, elas duram 2 horas e meia cada. E eles ficavam na sala assistindo essas apresentações em looping, justamente para tentar fazer com que a Dídia lembrasse de quem ela era. E toda essa história ela é muito triste, especialmente pelo fato de que Dídia morreu com 32 anos. O último ano da vida dela, realmente, ele foi marcado por essa dependência. Mas ela viveu mais de 30 anos sendo uma estrela, uma administradora de salão de beleza de sucesso, próspera. Ela também venceu outros concursos de beleza. Ela era uma líder da família, na realidade. Tudo passava pela Dídia, né? As ordens em relação ao que fazer sobre os salões, abrir uma nova unidade, investir em alguma coisa. Então é muito triste que a Dídia seja lembrada por esse último ano, justamente isso. Caramba, ela viveu mais de 30 anos de uma vida que vale ser lembrada, mas acaba que fica essa recordação do momento de vulnerabilidade dela. Então isso é muito injusto. Sim. Doutor, se você puder ficar um pouquinho mais no meio do celular, te agradeço. Aí, perfeito. Eu vou entrar, vou fazer uma pergunta íntima, se puder responder, se não puder, está tudo certo. É só por conta que eu entendo e concordo com você. Muitas vezes a gente fica marcado pelo momento final terrível, sendo que nós tivemos uma vida plena anteriormente. E eu fico sempre. A minha grande questão é o que faz uma pessoa que vinha vindo tendo uma vida tão boa, com tanto foguete, abrindo salões, estrela de Parintins, linda, linda, aquela mulher era deslumbrante. Você consegue me explicar por que tanta depressão aconteceu e acarretou os três, a família como um todo? Pois é, o Ademar, como infelizmente ele já tem essa história com as drogas, ele é um dependente químico em constante tratamento. E por conta disso, as namoradas que ele teve, as mães dos filhos do Ademar, elas também foram conhecidas por ele em ambientes de usuário. E, logicamente, esse tipo de relacionamento, ele costuma ter esse teor abusivo, né? É uma dependência química compartilhada, tanto da ex-mulher como da atual mulher. E os pais delas, eles nunca gostaram do Ademar, nunca aprovaram esse relacionamento. E chegaram a afastar os filhos do Ademar de perto dele. O Ademar, ele, na verdade, é um cara muito, muito, muito família. Se você for ver o Instagram, é porque essas coisas não vazam. Só fica realmente aqueles vídeos constrangedores. Mas se você for ver o Instagram, ele tá sempre com a família, ele tá sempre com os filhos. Ele tem um enteado da mulher atual dele que ele trata como filho. Enfim, ele mesmo preso, ele nunca deixou faltar um dia de pensão para quem quer que seja. E ele tá sempre preocupado, ó, é aniversário do fulano, é dia das crianças. Então ele tá sempre ligado em tudo como homem provedor da casa e como pai presente mesmo. Só que naquela época ele já lutava para ter a presença dos filhos por perto.
Então ele também deprimiu. A Didi, ela começou esse processo justamente quando a avó dela faleceu. E por mais polêmicas que existem, a avó faleceu de AVC, não tem muito mistério. E logo depois dessa tragédia, ela morreu, ela tinha 83 anos, salvo engano. A Didia começou a compadecer da depressão e ela também tinha problemas com o relacionamento. E isso mexia muito com ela. Ela era realmente muito apaixonada pelo Bruno, né? Com quem esteve com ela, né? No último dia da vida dela. E tudo isso foi se acumulando de uma maneira que a casa virou uma redoma de depressão e a mãe deles, ela acabou sucumbindo junto. Nesse vídeo do Dia das Mães, que é muito importante, ela fala sobre a Cleusimar, destacando muito que a Cleusimar, ela nunca foi uma mãe comum, uma mãe dessas que segue esses modelos que a gente está acostumado. A Cleusimar, ela sempre foi uma mulher excêntrica. Ela sempre procurou ver nas pessoas o que elas têm de melhor. Acho que quem quer que seja a pessoa que você entreviste, essa pessoa que vai falar sobre a Cleusimar, ela vai destacar que Cleusimar é uma mulher que gosta muito de ajudar os outros. Cleusimar, ela sempre se preocupa com o outro, até se ela se perder de si mesma. A preferência dela sempre vai ser o outro. E quando ela se dedica a algo que ela acredita ser bom, como é o caso do livro das Cartas de Cristo, por exemplo, ela é bastante insistente e incisiva mesmo. Olha, esse livro me salvou. Você precisa acompanhar, você precisa ler, você vai se sentir melhor. E foi nessa época que o livro entrou na vida deles também. E a própria Dídia foi ela que indicou para a família. Inclusive lá no presídio, a mãe da Dídia, Cleusimar, ela tem um livro das Cartas de Cristo com a dedicatória da Dídia, né? Que ela guarda como se fosse a própria Dídia. Enfim, eu mesma já li as Cartas de Cristo e é um livro que fala só sobre amor e perdão. Se tem uma coisa que eu aprendi com Cleusimar, que não é seita, não tem a ver com seita, não existe seita, tá? É amar rápido e perdoar rápido. Porque se a gente pensar demais, a gente não perdoa ninguém, a gente sempre vai ter aquela mágoa, aquela amargura no coração. E de fato, esse caso, quase 1 ano e meio, já teve tantas voltas e tanta coisa aconteceu que se a gente não aprender de fato a perdoar rápido, a gente não segue em frente. Então você está me dizendo que foi uma depressão contaminante dentro da família, praticamente. Eles todos foram, exatamente pela integração entre todos. Foi o Adhemar que trouxe a cetamina para dentro de casa? Na verdade, De não. Londres? Não, não foi ele. Como que essa cetamina chega até eles? Como é que eles descobrem essa cetamina? Pois é, o Ademar ele sempre teve convivência com, infelizmente, com essas pessoas que tinham algum convívio com esse tipo de droga. A Cleusimar, ela foi por mais de 20 anos esposa de um coronel da Polícia Militar. Então ela passa de pessoa muito careta, muito, muito assim, pessoa completamente contra as drogas, a pessoa que começa a olhar para os filhos, porque Dídia também, claro, né, ela não começou na cetamina, mas ela fazia uso de cannabis, né? Essas coisas que esses jovens usam. E ela começa a olhar para os filhos dela e ela percebe, caramba, eles estão fumando maconha escondidos de mim. Por que isso está acontecendo? Porque eu sempre fui a mãe amiga, eu sempre fui a melhor amiga deles. Por que eles estão fazendo isso? E como ela é aquela figura da mãe excêntrica, da mãe que não se veste de modelos, que não copia as pessoas, enfim, que tem a personalidade própria, ela começa a se questionar de verdade por que que eles se interessam tanto por aquilo. E a Cleusimar, ela é formada em química. Se você for perguntar dela, Cleusimar, por que que você começou a usar esse tipo de coisa? Ela fala que ela foi entender os filhos dela. E por mais estranha que essa história possa parecer, não existe outra.
A Closimar, ela via os filhos utilizando isso, ela começou a perceber que os filhos estavam entristecendo, estavam deprimindo, e ela quis entender. E ela começa a experimentar, assim como o Didia e Ademar, e tudo começa a partir daí. Só que a cetamina, como disse, ela entra como tentativa de superar a depressão, como um antidepressivo mesmo. Mas quem traz é o Ademar. Pois é, pior que não. Na verdade, não foi o Ademar, não. Eles tinham amigos em comum, a família. E entre esses amigos em comum, Alguém trouxe. é, não foi o Ademar. É porque o Entendi. Ademar acaba sendo muito demonizado por isso, como a pessoa que trouxe drogas para É, casa. porque eu lembro que assim, ele chegou de Londres e ele teria trazido a cetamina que ele conheceu em Londres para dentro da casa e teria apresentado para a mãe e para a irmã. Não tem Teria nada a ver sido com a foi Londres, uma das falas ditas durante toda essa história. Eles estão denunciados pelo quê? Pronunciados, eles não estão por homicídio, estão. Eles não foram não. pronunciados nem nunca foram denunciados por homicídio da Não existe Dídia. homicídio. A Didia não foi assassinada por ninguém. Eles foram denunciados pelo quê? Qual o crime pelo qual eles, em princípio, foram imputados? E o que aconteceu agora em setembro de 2025 que anulou, pelo que eu entendi? Eles respondem por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. E essa sentença ela foi anulada em setembro de 2025 Eles agora. chegaram a ser julgados por isso? Foram julgados, houve Foram sentença. denunciados, julgados e condenados. Isso. Em dezembro do ano passado, houve a sentença. E Foi de quanto eles. tempo? Essa sentença ela foi de 10 anos, acredito que 8 meses. E o mais curioso dessa sentença é que são 10 pessoas que foram ali acusadas de cometer o crime, e essas 10 pessoas foram submetidas à mesma pena, sem individualização da conduta de cada um. Se um é líder, se o outro é Não ajudante, pode. Não. Não, ela mandante sempre paga mais, né? exatamente, Ligação mas entre as pessoas e tudo. não houve essa individualização. Enfim, diante de vários erros tenebrosos, essa sentença foi anulada. Mas o principal motivo é que, enquanto nos jornais, na mídia, a gente via várias caixas de cetamina, várias seringas que pareciam ter uma materialidade óbvia, né? Nossa, é claro que tem muita droga nesse caso, mas na verdade não. Na verdade, a quantidade total de cetamina apreendida pela Operação Mandrágora, a total é 11 ml. Foram resquícios, pequenos resquícios de vidrinhos que foram encontrados pela polícia e enviados à perícia e foram ali testados e o total é 11 ml. Mas a questão é que até isso é questionável. A Polícia Civil, quando ela foi deflagrar a Operação Mandrágora e realizar os mandados de busca e operação, ela realizou nos 3 salões. Havia salões em 3 bairros, 3 unidades de Manaus. E no salão da Cidade Nova, que foi onde eles... É o bairro Cidade Nova, né, na zona norte de Manaus. Onde eles foram presos e onde o salão ficava uma casa depois da casa da Closimar, onde Ademar, Closimar e Dídia moravam. Nesse salão, nós temos uma imagem de circuito interno, que é uma das nossas principais provas hoje em dia. Nessa imagem, a equipe da Polícia Civil que faz a busca e apreensão, ela já entra com as lanternas dos celulares ligadas. E a primeira atitude, literalmente a primeira atitude deles é procurar o disjuntor, a caixa de energia elétrica do salão. E o salão é todo muito escuro, ele não tem janela, ele é completamente vedado e a decoração é escura por si. E eles vão lá e desligam a caixa de energia, abaixam lá, né, o disjuntor. E quando a gente vê, a minutagem da câmera, ela zera imediatamente. Então, por algum motivo que nós não entendemos, eles não queriam filmar a própria busca e apreensão. Isso já está nos autos, a desembargadora, a relatora já sabe, o STJ também já sabe. E isso nunca foi explicado pelo delegado, que inclusive foi entrevistado pelo seu canal.
o delegado Cícero Túlio, porque ele não fez uma ata. Toda vez que o delegado que lidera uma operação policial faz uma busca e apreensão, uma diligência dessa proporção, ele é obrigado por lei, pelo Código de Processo Penal, a realizar uma ata por escrito, dizendo tudo o que aconteceu e detalhes importantes em relação ao que ele teve que fazer. E definitivamente desligar a caixa de energia elétrica do local para fazer uma busca e apreensão no escuro é um detalhe que deveria ser explicado. Até agora, Certo seria acender a luz, né? acender, se você vai Não buscar. apagar a luz. Se eu vou buscar coisas, eu preciso enxergar. Fica aqui o convite para o delegado dar uma entrevista e explicar o porquê do desligamento das luzes e porquê do não afeição da ata também. Então, esses são pontos importantes que vão ajudar na anulação da sentença, é isso? Pois é, a sentença foi anulada porque essa materialidade, ela fica consubstanciada num laudo de substâncias. Se você apreende 10 quilos de maconha, você sabe que é maconha, você está vendo lá que é maconha, mas só vai ser confirmado que é efetivamente maconha quando a perícia for lá fazer o teste e apontar no laudo, maconha. Porque pode ser outra coisa, né? São 10 quilos, diz que é maconha, mas chegar lá não é maconha. Aí não é nem tráfico. É a perícia que avaliza que aquele produto é, de fato, a droga, né? Isso, a perícia que faz isso. E a perícia, de fato, ela localizou esses 11 ml de cetamina desde junho. O laudo estava pronto desde junho, mas por algum motivo que nós não sabemos, ele só foi juntado aos autos depois de muita insistência, Beto. Muita. Todos os advogados que passaram pelo caso insistiram nisso. Ela só foi juntada depois das alegações finais. Ou seja, Nossa. depois que todo mundo já tinha falado tudo, aí que apareceu a materialidade do crime. E pior, quando esse juiz ele viu que houve a juntada do laudo, ele só abriu espaço para que o Ministério Público se manifestasse. A defesa não. E a manifestação da defesa era imprescindível. Não, é o direito à ampla defesa, não é isso que tem que ter? Exatamente. Foi por isso que ocorreu a anulação. E era imprescindível a defesa se manifestar, porque se são 11 ml de cetamina, isso faz toda a diferença para diferenciar o traficante do usuário. E é óbvio que é o usuário. E não houve essa abertura de prazo e saiu a sentença. E a sentença se baseou no laudo. E a defesa só conseguiu se manifestar no recurso sobre o laudo, que é uma prova básica para o crime de droga. Não existe crime de droga sem droga. Mas, para você ter noção, é obrigatório haver, no caso, um laudo preliminar de droga. Isso nunca foi juntado, nunca. Depois que vem um laudo definitivo, que foi o caso desse, né? Foi juntado tardiamente. E houve anulação da sentença por cerceamento de defesa. É uma nulidade absoluta, que a gente chama, que ela acaba com todos os atos posteriores a este ato. Então, o que aconteceu? A gente conseguiu essa anulação e voltou para o primeiro grau justamente no momento em que esse laudo entra. Então, as alegações finais vão poder ser refeitas para que a gente possa se manifestar especificamente sobre o laudo. A anulação não significa inocência, não significa que eles foram inocentados. A anulação da sentença faz com que volte tudo para trás e seja feito um novo julgamento, é isso? Exatamente, precisamente isso. Aí já dentro com os laudos já colocados, com uma ampla... Aí podendo realmente partir de um princípio de, olha, essas são as provas e vocês poderem contradizer você pode contradizer a prova, o outro pode trazer, ser mais legítima ou a condenação ou a não condenação. Exatamente. Sem prova não existe legitimidade. Isso para os 10 envolvidos? Para todos eles, valeu para todo mundo. Lembrando que na sentença de dezembro, algumas pessoas foram absolvidas. Entre elas, a Claudiele e o Marlisson, que são funcionários do salão. A Claudiele ainda é funcionária do salão. E o Marlisson, que era maquiador da Didia, assim como o Claudiele também. Eles foram absolvidos por pura falta de provas. Mas, como eles não quiseram largar o osso dos outros réus, mesmo com falta de provas,
foram condenados ao mesmo tempo, né? Como lhe disse, não houve individualização da conduta de cada réu, o que é Eles um foram erro. absolvidos, mas foram condenados? Não, não, os outros réus, com Os condutas outros oito. similares, Entendi. E esses dois também perdem a absolvição? Eles vão ter que voltar para não, estaca zero? no final ele não pode ser alterado de maneira que se prejudique o réu. Verdade, tá. Então, se já houve esse direito, é um direito adquirido. Foi absolvido, mesmo que a sentença seja anulada, continua absolvido. Entendi. Agora, vocês voltaram à estaca zero e vocês estão pedindo habeas corpus da liberação deles da cadeia. Por qual justificativa? Então, muita gente me pergunta que como que a sentença foi anulada e eles continuam presos por uma condenação que não existe mais. E é justamente com base nesse questionamento que nós subimos o habeas corpus para o STJ, para o Tribunal Superior. Por quê? A desembargadora relatora do TJ Amazonas, que anulou a sentença, ela é extremamente técnica, ela foi muito disposta, muito gentil em receber os advogados, nesse caso que é tão complexo, infelizmente tão midiático. Só que existe, infelizmente, por parte dos magistrados, desde o dia 1, existe uma insegurança em soltá-los, existe uma insegurança na repercussão social disso. E isso a gente não consegue negar que existe. Tanto é que, no primeiro grau, houve uma recomendação do Ministério Público para que o Adhemar fosse solto. O Ministério Público fez um parecer, o promotor André Belota, Cefaí, ele fez um parecer dizendo que não havia razão para que o Adhemar continuasse preso, afinal ele já tinha percebido que não havia ali a periculosidade do tráfico, que é o que os mantém presos supostamente, né? E ele indicou que ele ficasse com a tornozeleira, isso no primeiro grau. Mas o juiz ignorou esse pedido e manteve a prisão, pelos entendimentos dele. Mas isso não pode acontecer. Isso é entendimento pacífico dos tribunais superiores de que se o Ministério Público, que é a acusação, pede uma medida mais benéfica para o réu, cabe ao juiz aceitar. O juiz não pode, de ofício, da vontade dele, prejudicar o acusado se a acusação está pedindo algo mais benéfico. Então, já começa também com esse outro erro. Mas ainda existe essa insegurança na liberdade deles, e nós estamos lutando sobre isso no STJ agora. Nós estamos principalmente trabalhando a tese de que foi um erro estatal essa anulação. Eles não deram causa, a defesa não deu causa a essa anulação. Muito pelo contrário, a defesa sempre estava lá, oi, cadê o laudo? Cadê a materialidade do caso? Foram muitas cobranças, muitas mesmo. Acho que mais de 10 petições cobrando isso. E mesmo assim o Estado ignorou essa necessidade básica de um processo de droga e assim houve a anulação. Agora, é impossível não falar sobre tanta coisa questionável sem comentar a conduta do juiz. O juiz, que era o titular da terceira VCUT em Manaus, ele foi aposentado compulsoriamente por suspeita de atitudes bastante questionáveis em relação à conduta dele sobre soltar pessoas de muita periculosidade, inclusive atravessando juízes que são efetivamente competentes. Um exemplo disso, que causou a aposentadoria compulsória dele, é que no Tribunal do Júri, quando ele trabalhou lá por volta de 2019, 2018, ele era juiz substituto, acredito, ou juiz de outra vara, e sempre que o juiz titular se ausentava, ele ia lá, desfazia decisões daquele juiz e soltava um réu, ou então ele despronunciava quem estava pronunciado para o júri. E isso se acumulou em cerca de 17 processos. E tudo causou muita estranheza. Afinal, por que ele fazia isso para presos considerados perigosos? No CNJ, houve também uma decisão importante sobre o mesmo juiz. No dia 28 de outubro, houve um julgamento do CNJ e eles decidiram aplicar a disponibilidade de 30 dias para ele, que é uma pena menos grave que a aposentadoria compulsória.
Isso porque, quando ele era juiz de execução penal, ele também concedia prisões domiciliares a traficantes de alta periculosidade. E o interessante é que esses presos que tinham esse benefício concedido, eles apresentavam atestados médicos que eram flagrantemente falsos. Era só de olhar assim a gente percebia que realmente era uma coisa montada, e mesmo assim eles recebiam essa prisão domiciliar. Isso foi descoberto numa inspeção do CNJ. Por causa disso, ele já sofreu essas penas. Provavelmente ele já está recorrendo da aposentadoria compulsória. E esse recurso vai para o CNJ. Mas como ele já tem condenação no CNJ, lá ele está bastante enrolado também. Isso é de E conhecimento público, tudo isso? todos os processos que ele está respondendo são Não, digo assim, públicos. já saiu em imprensa sobre essa história e tudo mais? Já saiu com bastante frequência. Se você colocar no Google o nome dele, você vai ver em vários canais, não só de notícia importantes, mas também canais jurídicos sobre Entendi. a aposentadoria dele. Conduta. Entendi. E aí também isso influencia na anulação da condenação que ele tinha dado de 10 anos para todo mundo. Pois é, nós não temos uma prova efetiva de que a conduta dele também influenciou. Pesou. Só que, o que acontece? Tecnicamente, pelo que você está me falando, tecnicamente a desembargadora foi técnica. Ela olhou e falou: isso não pode, tem que ser anulado porque não foi feito o legítimo. O rito jurídico não foi respeitado. Exatamente. A gente deixou muito claro na sustentação oral que nós fizemos no TJ que houve um erro bobo, um erro básico. Não foi um erro assim que há discussão se está errado ou se não está, não. Foi um juiz titular da vara especializada em entorpecentes que cometeu um erro bobo desse. O que causa estranheza, foi essa a expressão que eu usei, causa muita estranheza. E a desembargadora, concordando comigo, ela falou, realmente, o juiz que não seguiu a lei, ele me causa perplexidade. Ela usou essa expressão. Então, eu só posso te falar, é estranho. É muito estranha a conduta dele, mas eu não tenho como te dizer se realmente há indícios de que houve algum tipo de corrupção dentro do processo. Entendi. No caso, todos estão presos? O Atos está como? Os seus clientes? Cleusimar, Ademar e Atos seguem presos há 1 ano e 5 meses, já mais de 1 ano e 5 meses. Verônica, em setembro do ano passado, ela conseguiu a tornozeleira eletrônica. Só que ela já está há mais de 1 ano com a tornozeleira. E isso também nós estamos acionando o STJ para que ela seja liberada, porque já existe um constrangimento legal. Nada mudou na vida da Verônica, ela ainda é gerente. O salão ainda funciona, viu? 2 unidades foram fechadas por causa de tudo isso. Muitas famílias ficaram sem renda por causa disso. A economia local foi impactada, enfim. Mas Verônica segue trabalhando muito, inclusive. E essa é justamente a prova de que o salão nunca foi fachada de nada. Na verdade, clientes e trabalhadores do salão foram prejudicados em relação à sua imagem por não terem feito nada. Até porque é muito importante separar a tragédia da dependência química que essa família viveu dos salões. Os salões, a marca Belifeme, que é a marca dos salões, ela tem mais de 20 anos, em Manaus e Parintins. Já foram 5 unidades aí, pelo menos, que foram construídas em prol dessa marca. São muitos funcionários envolvidos, muitos trabalhadores, E gente hoje tem muito... uma. Hoje temos uma. Mas pelo menos tem uma, tá? Ela ainda existe e pode voltar a crescer. A Cleusimar, como que ela tá com relação à morte da filha, independente... porque ela morre... A morte da Dídia é terrível, assim, você vê aqueles vídeos, ela é pele e osso, é uma angústia, não se chama ambulância, que pelo que eu entendi, o namorado dela queria chamar o médico e não deixaram, ficaram rezando, uma coisa assim. Ela tem noção disso, que de repente a filha poderia estar viva? O que a Cleusimar me diz, e que é efetivamente verdade, porque nós temos prova de tudo isso. O que vazaram do celular da Cleusimar foram os trechos que poderiam comprometê-la. Mas, na verdade, no celular dela tem várias tentativas de levar
a Didi a um tratamento, a uma internação. Todo mundo ali se reunia para, pelo menos, fazer a Didi caminhar. Tem vídeos deles fazendo trilha, e a Didi lá, inclusive, com ódio, porque ela não gostava disso. Mas 40 dias antes da Didi falecer, houve uma intervenção policial na casa delas. E a polícia levou a ambulância e tudo. Didi chegou a se arrumar. Ela foi convencida insistentemente pela própria mãe para que ela de fato fosse receber o tratamento adequado. Mas a Dídia não quis. Aí você me questiona, poxa, mas será que ela já tinha consciência de saber o que era melhor para ela ou não? E, na verdade, eu acho que ninguém ali sabia. E como a polícia viu uma pessoa de 32 anos que era responsável pelas próprias coisas, uma adulta, a polícia falou, então não tem o que fazer. Não tem internação compulsória, né? Mais Exatamente. complexa. E assim, eu não consigo julgar uma família que não levou ela à força. Não consigo. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso com um familiar meu. O ex-namorado tá preso, não? Não, o Eu lembro que ele ex-namorado ficou preso, saiu, ele ficou preso e saiu. mas está solto. Tá solto. O Atos está preso, tá? Os outros estão. Tem dois que foram absolvidos, absolvidos estão, não vão voltar para trás. Uhum. Temos possibilidade de saber quando haverá o novo julgamento? Olha, tanto no Vai primeiro mudar grau, juiz, vai mudar tudo, né? Muda promotor também, não? promotor, eu acredito que não. Mas a juíza, ela já foi alterada justamente porque o juiz titular, ele foi afastado. Saiu, tá. O normal seria ele voltar a julgar mesmo. Entendi. Mas, como ele foi afastado, agora tem uma outra juíza que ela vai responder cumulativamente pela quarta vecute e pela terceira, que é o caso dessa situação. E é a doutora Rosiane do Vale, a nova juíza, e ela, graças a Deus, é excelente. Ela tem uma história de uma reputação ilibada, ela é muito séria, e se Deus quiser, a justiça finalmente vai ser feita de maneira integral. E quando eles saírem, aí a gente não sabe ainda quando vai ser o julgamento, provavelmente não é em 2025. Já, A já, já, sentença que ela vai exarar deve demorar ainda, mas eu já tenho um pedido com ela de liberdade, sim. tanto na STJ quanto no primeiro grau também. Até porque, infelizmente, as defesas anteriores, elas vacilaram em relação a apontar efetivamente todos os erros do processo, como a quebra da cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? É você captar uma prova e manter a integridade daquela prova, protegê-la. Um celular, por exemplo, quando você apreende um celular, você não pode pegar com ele com as mãos, em prova nenhuma. Você tem que usar luva e tudo. Você Pôr no precisa colocar o saquinho, fechar celular. com lacre, fazer tudo. O lacre é muito importante. A falta de um lacre anula processos inteiros. Claro. E nada disso aconteceu na intervenção policial. Nada disso. É um show do que não fazer em operações policiais. Primeiro que eles são algemados sem necessidade, porque não houve ali não houve uma tentativa de fuga ou uma resistência à prisão. Então não havia necessidade, mas eles ficaram na calçada sentados expostos com toda a imprensa, porque toda a imprensa foi chamada, e eles foram pegando as coisas de dentro da casa, aliás, para a qual não havia mandado de busca. Eles entraram na casa ilegalmente, havia mandado de busca para o salão. E tudo que eles foram pegando com as mãos e sem a presença de perito, eles foram deixando no chão de uma forma muito relapsa. E como havia uma grande necessidade, que eu não sei te explicar, de aparecer para a imprensa, eles chegaram até a pegar as seringas essas que estavam cheias de shampoo, porque o salão utilizava esse É método. normal, seringa com shampoo, com Pois é, aqueles cremes, aquelas coisas de cor também se usa. Tá? isso, para usar a medida exata mesmo do produto. E ele manuseava e mostrava para a imprensa como se fosse cetamina, mas a gente vê que tem um efeito gosma, sabe? Efeito de shampoo mesmo. E cetamina é um líquido. Tudo isso está nos autos que eu estou te falando. Então, houve um manuseio completamente equivocado das provas e todas as provas estão contaminadas.
Não bastasse isso, os celulares deles, que foram apreendidos, que têm as principais provas, especialmente da Cleusimar, eles nunca foram localizados. Nos autos a gente vê, a seringa tal foi encontrada no local tal, está armazenada em local X, Y, Z. Os celulares nunca tiveram a sua destinação especificada. E houve vários pedidos de restituição desses bens, porque os celulares podem ser restituídos. Acabou a investigação, já houve a perícia, então pode devolver os celulares, até porque nos celulares também havia provas de defesa da Cleusimar. Assim como eles vazaram provas que poderiam deixar a Cleusimar numa situação questionável, lá no celular também havia contraprovas de tudo isso, que na verdade o contexto não era esse, que foi cortado justamente de maneira a incriminá-la. E esses celulares nunca foram devolvidos. Então, na verdade, nós estamos lidando, na verdade mesmo, com um processo que está morto. Não existe mais prova válida, viável, porque desde o primeiro dia de investigação não houve esse cuidado com a cadeia de custódia. Entendi. Bom, fica então para a gente conversar em breve, espero, com um novo julgamento a ser montado, quando a Cleusimar e o Ademar saírem e quiserem falar, o canal está abertíssimo para a gente gravar, assim como o Atos e todos os outros seus clientes para a gente poder falar, e assim como os outros envolvidos, com casos que não estejam ligados. A doutora, que tem outros advogados, é só entrar em contato com a equipe betoRibeiro@gmail.com, assim como qualquer outra pessoa citada que quiser trazer o seu ponto de vista, o canal está aberto para todo mundo. Doutora, tem mais alguma pergunta que eu não fiz, que você gostaria que eu tivesse feito para elucidar melhor ainda o caso? Gostei. Tenho só que te agradecer muito, foi muito bom conversar com você. A sua clareza de contar é muito interessante, porque você começa a entender melhor a história sem tantas teorias de possibilidades. É uma história triste, onde uma moça perde a vida, onde uma família está bastante prejudicada por uma depressão coletiva que está acontecendo naquele local, onde uma droga entra e ela toma e domina todos os outros, onde você tem uma mãe ligada a uma fé, a cartas. Eu até falei muitas vezes, não tem problema nenhum, não porque senão me lembra um pouco assim, caso Evandro, sabe, assim, caso Emasculado de Altamira, que um livro vira uma condução de uma seita que não é. Eu me lembro que a gente falou isso durante as lives aqui. Então você tem todos esses elementos que constroem uma história onde é muito mais fácil, às vezes, a construção de uma ficção é muito mais possível que uma realidade. E o que você trouxe aqui de clareza, eu preciso te agradecer muito. Assim, eu consegui ver a história mais sem tantos relâmpagos aparecendo pelo caminho. Pois é, criou-se essa fantasia de seita, essa fantasia de cooptação de pessoas para a seita, e a gente tem na história criminal do Brasil pessoas que efetivamente se aproveitavam da vulnerabilidade dos outros para se beneficiar de alguma maneira em relação à fé das pessoas, o que definitivamente não é o caso. Ninguém é beneficiado nessa história. Pelo contrário, eles perderam dinheiro com a dependência química deles. E em relação ao livro Cartas de Cristo, Cleusimar, ela é muito insistente sobre justamente essa história de amor e perdão, né, que eu comentei. E mesmo que as pessoas falem dela sem saber o que estão falando, sem conhecê-la, ela é muito insistente sobre dizer que perdoa. Toda vez que de alguma maneira a imprensa me aborda, ela fala muito insistentemente, diz que eu perdoo todo mundo. Eu só quero justiça, eu só quero a verdade. Tanto que nós não estamos providenciando vários processos sobre jornais que equivocadamente usaram o nome dela. Muito pelo contrário, a gente tem conversado com as pessoas sobre a verdade. E não é simplesmente eu chegar e dizer, olha, não foi assim. Eu estou provando com o que tem acontecido no processo o que efetivamente é verdade. Então, essa família ela merece justiça não só por si, mas pela memória da Dídia. Dídia precisa ser lembrada como ela realmente foi a vida inteira. Certo, doutora.
Muito obrigado. Fica aqui o convite para assim que se tiver novidade, você tem o meu celular direto também, é só me mandar me avisando também. E eu espero o vídeo, já deve ter passado, mas ainda estou gravando. A gente vai ter colocado esse vídeo que você falou do Dia das Mães. Espero com que a sua entrevista e este espaço aqui no canal ajude a esclarecer melhor todos esses pontos. Estão agora mais claros sobre a história triste da morte da Dídia Cardoso. Muito obrigado. E o canal está sempre aberto para este caso e para qualquer outro caso que você tiver. Muito grata, Beto, agradeço. Eu que agradeço de verdade. Muito bem. Bom trabalho aí em Brasília. Muito obrigado. Valeu.